No meio do teatro de conflito em constante evolução, uma narrativa emocionante se desenrola, mantendo o mundo em atenção cativante. Imagine os ecos distantes de disparos de artilharia e o incessante marchar das botas dos soldados contra um pano de fundo de tensão e incerteza. Esta é a história da frente ucraniana, um quadro dinâmico de estratégia e sobrevivência, onde cada decisão pode inclinar a balança do destino de uma região. Hoje, mergulhamos profundamente no drama em desenvolvimento, capturando a essência de uma luta que ressoa muito além das fronteiras da Ucrânia. Enquanto viajamos pelos últimos desdobramentos, nosso foco se aguça nas regiões de Donetsk e Kursk, onde os ventos da mudança sopram ferozmente, alterando a paisagem do conflito a cada dia que passa. O exército russo, com seus olhos fixos em objetivos estratégicos, fez avanços significativos em Donetsk, avançando pelo terreno com precisão calculada. Nas áreas entre Nativka, Uspenivka e Novo Elisabetka, as forças russas se aproximam da cidade de Nova Alexandrivka. Seu progresso um testemunho de sua determinação duradoura de expandir os limites de sua influência. A atração da fronteira com Dnipropetrovsk é um objetivo tentador que alimenta seu avanço. Enquanto isso, à medida que o teatro de conflito se desloca, testemunhamos as manobras táticas do exército russo ao se reposicionar a nordeste de Pokrovsk. Aqui, nesta arena contestada, os russos reacenderam operações, fazendo avanços significativos, capturando a cidade de Mirolivka e estabelecendo uma base em Tarasivka. A captura dessas localidades estratégicas sugere uma estratégia mais ampla, que visa cortar as linhas de vida que conectam Pokrovsk ao centro vital de Konstantinivka. A importância dessas rotas não pode ser subestimada, pois formam a espinha dorsal logística para os esforços ucranianos na região. A narrativa em desenvolvimento em Donetsk pinta um quadro vívido de uma batalha por domínio, onde cada centímetro de terreno, ganho ou perdido, carrega profundas implicações. As forças ucranianas, por sua vez, demonstram resiliência, como evidenciado por sua presença em áreas de Torietsk, anteriormente consideradas sob controle russo. No entanto, o espectro da incerteza paira grande, enquanto a batalha pelos terricons, aqueles remanescentes imponentes de desafio industrial, continua a moldar a dinâmica do conflito. Essas posições, oferecendo pontos de vista estratégicos e visibilidade aprimorada, são cruciais para o concurso contínuo por supremacia. À medida que a poeira assenta sobre os campos de batalha de Donetsk, nossa atenção se volta para a região de Kursk, onde um tipo diferente de drama se desenrola. Aqui, à sombra da incerteza, o exército ucraniano enfrenta uma realidade desafiadora. A retirada confirmada de vários setores de Kursk marca um momento crucial, à medida que as forças russas capitalizam sobre as retiradas ucranianas para se aproximar dos arredores de Gornal. A narrativa em Kursk é uma de recalibração estratégica, onde o fluxo e refluxo dos movimentos militares criam uma tapeçaria de incerteza. O controle ucraniano sobre esta região, uma vez caracterizado por um domínio precário sobre uma faixa estreita de terra, agora enfrenta a perspectiva de uma presença em declínio. Os avanços russos apertaram o laço, aproximando-os perigosamente de atingir seus objetivos. No entanto, em meio a este pano de fundo tumultuado, perguntas persistem. Gornal caiu de fato? Enquanto algumas fontes sugerem uma retirada ucraniana, a névoa da guerra obscurece a verdade definitiva. Como observadores, estamos no cruzamento de especulação e realidade, onde o ato final deste capítulo permanece não escrito. No grande teatro do conflito, esses eventos em desenvolvimento servem como um lembrete da dança intrincada de estratégia e sobrevivência. As batalhas travadas em Donetsk e Kursk ressoam com ecos da história, onde a busca pelo controle territorial se cruza com as histórias humanas daqueles pegos no fogo cruzado. Ao testemunharmos esses desenvolvimentos, somos compelidos a refletir sobre as implicações mais amplas desta luta. O que o futuro reserva para as regiões envolvidas neste conflito? Como as marés da guerra reconfigurarão a paisagem, alterando os destinos daqueles que chamam essas terras de lar? As respostas, envoltas em incerteza, nos convidam a olhar mais profundamente, a buscar compreensão em meio ao tumulto.
Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar esta narrativa de conflito e coragem. Curta e inscreva-se para se manter informado, enquanto desvendamos os fios desta história envolvente. Uma que desafia nossas percepções e nos inspira a buscar uma maior compreensão do mundo em que vivemos. Neste desenrolar de saga de conflito e resiliência, as intricadas manobras da frente ucraniana revelam uma tapeçaria de estratégias e resistência humana. À medida que nos aprofundamos no coração da região de Donetsk, o avanço do exército russo torna-se um ponto focal de análise. Seus movimentos meticulosamente calculados refletem uma ambição mais ampla de garantir um ponto de apoio que poderia alterar o equilíbrio de poder. A jornada por Donetsk é marcada por uma série de avanços táticos, cada um passo crítico em direção ao seu objetivo final. A fronteira com Dnipropetrovsk. As forças russas, encorajadas por sucessos recentes, continuam a pressionar, aproximando-se gradualmente de seu objetivo. Essa ambição, há muito nutrida, agora se manifesta em progresso tangível enquanto navegam pelas complexidades de uma região imersa em conflito. A captura de cidades como Myrohlivka e Tarasiivka serve como um testemunho de sua busca implacável por domínio estratégico. Essas vitórias, no entanto, não são meramente simbólicas. Representam um esforço calculado para interromper as linhas de suprimento ucranianas e cortar as artérias que sustentam suas operações. As estradas que conectam Pokrovsk a Konstantinivka são linhas de vida, vitais para a defesa ucraniana. A estratégia russa visa cortar essas conexões, minando assim as capacidades logísticas de seu adversário. Neste jogo de xadrez de alto risco, cada movimento carrega profundas implicações, não apenas para o campo de batalha imediato, mas também para o teatro mais amplo de conflito. Enquanto isso, as forças ucranianas, cientes das apostas, firmam-se com determinação. Sua presença em áreas de Torietka, outrora sob controle russo, sublinha sua resiliência e capacidade de se adaptar às circunstâncias em mudança. A batalha pelos terricons, aqueles remanescentes industriais imponentes, simboliza uma luta mais ampla por vantagem estratégica. Essas posições elevadas oferecem uma visão comandada do campo de batalha, fornecendo a ambos os lados inteligência crítica e superioridade tática. A disputa por esses pontos de vista é feroz, pois o controle dos terricons poderia inclinar a balança a favor de um lado ou do outro. No entanto, mesmo enquanto essas batalhas se desenrolam, o elemento humano permanece sempre presente. As histórias daqueles que vivem e lutam nessas regiões contestadas adicionam profundidade à narrativa, lembrando-nos do impacto profundo do conflito nas vidas cotidianas. Ao mudarmos nosso foco para a região de Kursk, a narrativa assume uma tonalidade diferente. Aqui, o exército ucraniano enfrenta uma realidade assustadora, enquanto o espectro da retirada paira grande. A retirada ucraniana confirmada de vários setores de Kursk marca uma junção crítica no conflito, uma que pode reformular o futuro da região. As forças russas, aproveitando a oportunidade, avançam em direção a Gornal, um local estratégico que se tornou um ponto focal de contenção. A incerteza em torno do status de Gornal adiciona um elemento de suspense ao drama em desenvolvimento. Enquanto algumas fontes sugerem uma retirada ucraniana, a névoa da guerra obscurece a verdade definitiva. Esta ambiguidade serve como um lembrete da natureza fluida do conflito, onde as linhas entre vitória e derrota são frequentemente borradas. Neste cenário volátil, cada decisão carrega peso, influenciando o curso dos eventos de maneiras que talvez só se tornem aparentes com a passagem do tempo. Como observadores, estamos em uma encruzilhada, onde especulação e realidade convergem. O destino de Gornal, e por extensão a região mais ampla de Kursk, está em jogo. As forças ucranianas manterão um ponto de apoio ou o avanço russo se mostrará irresistível. O resultado permanece incerto, envolto nas complexidades da guerra. No entanto, em meio a essa incerteza, uma coisa é clara. A batalha por Kursk representa um capítulo crítico neste conflito em andamento. Sua resolução terá implicações de longo alcance, não apenas para os participantes imediatos, mas também para o cenário geopolítico mais amplo. Ao continuarmos a monitorar esses desenvolvimentos,
somos lembrados da delicada interação entre estratégia e sobrevivência, onde cada movimento no campo de batalha ecoa pelos corredores do poder. Os eventos em desenvolvimento em Donetsk e Kursk nos convidam a ponderar as questões mais amplas que sustentam este conflito. O que motiva essas nações a se envolverem em uma luta tão prolongada? Como as aspirações dos líderes se traduzem nas realidades enfrentadas por soldados e civis? Essas perguntas, embora complexas, são essenciais para entender as dinâmicas mais amplas em jogo. Ao navegarmos por essa narrativa intrincada, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de exploração e descoberta. Curta e inscreva-se para se manter informado enquanto desvendamos as camadas desta história envolvente. Uma que desafia nossas percepções e nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda das forças que moldam nosso mundo. Ao nos aventurarmos ainda mais na narrativa do conflito que se desenrola na Ucrânia, as regiões de Donetsk e Kursk continuam a ser os epicentros de uma luta que cativa a atenção mundial. Em Donetsk, as forças russas, movidas por imperativos estratégicos, avançam com uma determinação que sublinha os altos riscos envolvidos. Seus avanços, marcados pela captura de cidades-chave e posições estratégicas, pintam um quadro de um esforço calculado para consolidar poder e influência. A captura de Myrolivka e Tarashivka se destaca como um testemunho da estratégia russa de interromper as linhas de suprimento ucranianas. Ao cortar as rotas críticas que conectam Pokrovsk a Konstantinivka, os russos pretendem paralisar as capacidades logísticas de seus adversários. Essa estratégia, embora ambiciosa, reflete uma compreensão mais ampla da necessidade de controlar as artérias de movimento e suprimento em um conflito que depende da capacidade de sustentar operações ao longo do tempo. No entanto, as forças ucranianas estão longe de serem passivas neste drama em desenvolvimento. Sua resiliência é evidente em sua presença contínua em áreas de Torietsk, onde desafiam o controle russo e interrompem seus planos. A batalha pelos terricons, aqueles remanescentes imponentes da indústria, é emblemática do concurso mais amplo por vantagem estratégica. Essas posições elevadas oferecem uma visão comandada do campo de batalha, proporcionando inteligência crítica e superioridade tática. A luta por esses pontos de vista é intensa, pois o controle dos terricons poderia inclinar a balança a favor de um lado ou do outro. No entanto, mesmo enquanto essas batalhas se desenrolam, o elemento humano permanece central para a narrativa. As histórias daqueles que vivem e lutam nessas regiões contestadas adicionam profundidade ao drama em desenvolvimento, lembrando-nos do impacto profundo do conflito nas vidas cotidianas. Ao voltarmos nossa atenção para a região de Kursk, a narrativa assume um caráter diferente. Aqui, o exército ucraniano enfrenta desafios significativos, com retiradas confirmadas de vários setores, marcando uma junção crítica no conflito. As forças russas, aproveitando a oportunidade, avançam em direção a Gornal, uma localização de importância estratégica. A incerteza quanto ao status de Gornal adiciona um elemento de suspense ao drama em desenvolvimento. Enquanto algumas fontes sugerem uma retirada ucraniana, a névoa da guerra continua a obscurecer a verdade definitiva. Esta ambiguidade serve como um lembrete da natureza fluida do conflito, onde as linhas entre vitória e derrota são frequentemente borradas. Neste cenário volátil, cada decisão carrega peso, influenciando o curso dos eventos de maneiras que talvez só se tornem aparentes com a passagem do tempo. O destino de Gornal, e por extensão a região mais ampla de Kursk, permanece incerto. As forças ucranianas manterão um ponto de apoio ou o avanço russo se mostrará irresistível? O resultado está em jogo, envolto nas complexidades da guerra. No entanto, em meio a essa incerteza, a batalha por Kursk representa um capítulo crítico neste conflito em andamento. Sua resolução terá implicações de longo alcance, não apenas para os participantes imediatos, mas também para o cenário geopolítico mais amplo. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da delicada interação entre estratégia e sobrevivência, onde cada movimento no campo de batalha ecoa pelos corredores do poder. Os eventos em desenvolvimento em Donetsk e Kursk nos convidam a ponderar as questões mais amplas que sustentam este conflito.
O que motiva essas nações a se envolverem em uma luta tão prolongada? Como as aspirações dos líderes se traduzem nas realidades enfrentadas por soldados e civis? Essas perguntas, embora complexas, são essenciais para entender as dinâmicas mais amplas em jogo. Nesta narrativa intrincada, a busca pelo controle territorial se cruza com as histórias humanas daqueles pegos no fogo cruzado. Ao testemunharmos esses desenvolvimentos, somos compelidos a refletir sobre as implicações mais amplas desta luta. O que o futuro reserva para as regiões envolvidas neste conflito? Como as marés da guerra reconfigurarão a paisagem, alterando os destinos daqueles que chamam essas terras de lar? As respostas, envoltas em incerteza, nos convidam a olhar mais profundamente, a buscar compreensão em meio ao tumulto. Ao continuarmos a explorar esta narrativa de conflito e coragem, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de exploração e descoberta. Curta e inscreva-se para se manter informado enquanto desvendamos as camadas desta história envolvente. Uma que desafia nossas percepções e nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda das forças que moldam nosso mundo.